Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos mais uma vez nos reunindo, como fazemos tradicionalmente na última sexta-feira de cada mês. Nós temos um trabalho de perguntas e respostas. Então, nesse modelo, hoje é a reunião número 238. E, como sempre, esperamos que as perguntas que foram feitas possamos dar, pelo menos razoavelmente, alguma resposta que possa acrescentar. E a gente diz sempre que não basta perguntar e ouvir a resposta. Aquele que tem interesse em conhecer o Espiritismo tem que estudar. Estudar mesmo. Não é olhar, não, já li. Quanto mais ler, mais a gente precisa ler. O conhecimento é infinito e nós, infelizmente, não temos nem capacidade de absorver parte desse conhecimento. Mas, no futuro, teremos melhores condições, né? Então, nós vamos, como fazemos sempre, em toda reunião espírita, abrir o nosso trabalho com a prece inicial e vamos pedir, mais uma vez, ao companheiro Fernando Veloso a prece de abertura dos nossos trabalhos. Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez unidos e reunidos na intenção firme da divulgação da palavra de vida eterna que nos foi trazida pelo nosso mestre, amigo e irmão maior Jesus. Esperamos que as informações aqui apresentadas levem consolo e alívio a muitas almas atormentadas. Haja vista que a informação é importantíssima no sentido do esclarecimento. Por tudo isso, esperamos que outras oportunidades como esta nos sejam dadas. E assim, na firme intenção de um bom trabalho no sentido dessa divulgação, agradecemos e pedimos sempre a repetição desses momentos. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Bom, somos 5, eu, Fernando Veloso, Paulo Cartagena, Douglas Falcão e Luiz Guimarães, e vamos, dentro desses 90 minutos, responder a 15 perguntas que nos foram feitas, né? Então, eu começo com a pergunta número 1, que é a seguinte: para onde vai o espírito obsessor após doutrinado? Bom, para quem não tem vivência na casa espírita, o trabalho de desobsessão, em tese, o espírito obsessor se comunica através de um médium e tem a figura do doutrinador, que é aquele que vai conversar com o espírito. E, ao final, esse espírito é encaminhado. A pergunta é: para onde vai? Aí é como quase toda pergunta dentro do Espiritismo. Tudo depende. Uma coisa é certa: ele não vai ser obrigado a ir ao lugar nenhum. Mesmo que o melhor lugar seja tal lugar, se ele não quiser ir, ele não vai. É comum a gente observar que há uma resistência à mudança daquela vidinha, muitas vezes obsessiva, no ambiente de jogo, no ambiente caseiro, na tentativa de uma vingança. E o problema não é em sair daqui para ali, é a situação em que a entidade se encontra. Então, a gente não tem a capacidade de dominá-lo. Evidentemente, cada caso é um caso. Tem criaturas que chegam tão doentes que acabam sendo conduzidos até sem saber, mas pela condição que ele se encontra. Aí vai para onde? Para um hospital, para se tratar. Daqui a pouco ele vai confundir, achar que está num hospital
material, e aí começa uma nova etapa até onde ele possa receber as informações, porque nem todo mundo tem condições de receber informações precisas e reais, às vezes permanece um bom tempo na ilusão de que está vivo e tal e tal. Então, para ir daqui para ali, é preciso que ele aceite, que ele queira. Não espere, não, para qualquer lugar. Na realidade, uma coisa é certa, a gente não recebe no trabalho da obsessão entidades evoluídas, espírito atrasado, espírito doente, presos a coisas materiais, cheios de ódio, de rancor, enfim, uma situação desprezível. Então, a gente faz o possível para que ele aceite e ir para o melhor lugar. Que pode ser uma escola, que pode ser para um hospital, que pode ser... Enfim, na hora, dependendo da situação, é que vem a inspiração, se encaminha, oferece a ele a oportunidade de ter esse ou aquele caminho. Mas nunca, não, você vai para ali, nem é um tubo que tem que ir naquela direção. Fica sempre o livre-arbítrio para que a pessoa dê o passo grande ou pequeno, mas consciente do que está fazendo, para que o mérito seja dele. Se a gente simplesmente fizer o papel dele, qual o mérito que ele vai ter? Nenhum. Então, é uma situação que depende do momento. Depende do momento, depende da situação do espírito. Enfim, de uma série de fatores que o doutrinador, na hora, ele vai ter a condição de analisar e, infelizmente, se não conseguir o objetivo, não é motivo para desânimo. Próxima oportunidade, ele estará novamente ali. Muitas vezes você oferece tais opções, ele resiste. Depois, em volta, aquela semente que foi plantada, ela começa a germinar, ele volta depois já mais aberto, e assim o trabalho é lento. Não é? Chegou, porque foi se comunicar numa casa espírita, tem que estar ali, já partir para o bem bom. Não. Cada um de acordo com as suas condições. Vamos à pergunta 2 com o companheiro Douglas. Boa noite a todos e a todas. Bom, a pergunta número 2, na verdade, ela se divide em duas. O que é erraticidade? Por que se diz que o espírito é errante? Bom, vamos iniciar por erraticidade. Erraticidade é o intervalo que a alma passa entre uma encarnação e a seguinte. É o período no plano espiritual em que espera a próxima encarnação. As questões 224 e seguintes do Livro dos Espíritos esclarece que essa duração pode durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Não há um limite extremo estabelecido para o estado de erraticidade. Pode prolongar-se muitíssimo, porém, nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência reencarnatória apropriada para purificá-lo das máculas das suas existências anteriores. Essa duração da erraticidade é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que a erraticidade se prolongue, a fim de continuar em estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar com proveito. A segunda parte da pergunta é: por que se diz que o espírito é errante? Por que se diz que o espírito é errante? Bom, vamos esclarecer algo que é muito importante. Espírito errante não tem nada a ver com espírito errado ou espírito atrasado. São coisas totalmente distintas.
Espírito errante é o estado de todos os espíritos que não estão encarnados. Vou repetir. Espírito errante é o estado de todos os espíritos que não estão encarnados. Lembramos que a encarnação é um estado transitório. O espírito se acha no seu estado normal quando liberta da matéria, isto é, quando está no estado errante. Há espíritos errantes de todos os graus, desde o mais atrasado até os espíritos de graus mais elevados. Todo espírito que ainda tem a necessidade de reencarnar é um espírito errante. Estudam e procuram meios de elevar-se e fazem isso observando o que ocorre nos lugares onde vão, ouvindo discurso dos homens sábios e conselho dos espíritos mais elevados. Com isso, passam a ter ideias que antes não tinham, ideias mais evoluídas, mais bem elaboradas, melhores. Não são errantes apenas os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo e não mais necessitam reencarnar. Apenas os espíritos puros. Todos os demais, nós, que estamos ainda nessa fase, precisamos reencarnar e passar pelo o período de erraticidade, onde nós somos chamados de espírito errante. Um resumo. Espírito encarnado somos nós. É quando estamos ligados a um corpo material. Espírito errante, quando estamos sem o corpo material, aguardando nova encarnação para se melhorar. E espíritos puros, isto é, perfeitos, são espíritos que não precisam mais de encarnação. Passo para a pergunta seguinte. E a pergunta 3, com o Fernando Veloso. A pergunta 3 foi elaborada da seguinte forma: os espíritos desencarnados, desculpa, os espíritos desencarnados veem Jesus? Então, nós vamos procurar informação no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, onde tem uma escala espírita. E ali nós vamos encontrar 3 ordens de espíritos. Na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, na segunda ordem os bons espíritos e na primeira ordem os espíritos puros. Certamente a maioria de nós, já que estamos no mundo de expiação e provas, estamos na terceira ordem, entre os espíritos imperfeitos. E o que é que caracteriza o espírito imperfeito? Quais são os tipos de espíritos que estão entre os imperfeitos? Os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os perturbadores, entre outros. E entre os bons espíritos, os benévolos, os bons, os sábios, os de sabedoria e os espíritos superiores. E, finalmente, na primeira ordem, estão os espíritos puros. E o que é que o Livro dos Espíritos nos diz a respeito dos espíritos puros? Característica: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que acompanham a primeira classe dos puros espíritos percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, são esses espíritos puros que são os mensageiros e os ministros de Deus, cuja ordem executa para a manutenção da harmonia universal. Então, certamente, esses têm a condição de ver a Jesus. Os demais
Não. O que não impede, entretanto, a possibilidade de Jesus aparecer a eles. É outra situação. Uma é você ver Jesus. Outra é Jesus aparecer a eles, ou, no caso, a nós. Isso seria, para qualquer um de nós, uma situação extremamente favorável de alegria. Então, como Jesus é o comandante espiritual do planeta Terra, trabalhou na formação do nosso planeta e é o nosso comandante espiritual, é provável, com certeza, que esses mensageiros espíritos puros, já que são os ministros de Deus, executando ordens para a manutenção da harmonia universal, certamente eles têm contato com Jesus como seu chefe imediato. Então, os espíritos têm condição de ver Jesus, desde que estejam entre os espíritos puros. Tenho dito. Luiz Guimarães, pergunta 4. Como o espírito enxerga? Vamos ao livro dos Espíritos, questão 245. Os espíritos têm circunscrita a visão, como os seres corpóreos? Resposta: não, ela reside neles. Adiante. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispirítico. Ainda livro dos Espíritos, questão 246. Precisam os espíritos da luz para ver? Resposta: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. E no livro dos Espíritos, capítulo 6, nós temos um ensaio teórico da sensação dos espíritos. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Uma outra pergunta: por que alguns espíritos dizem estar nas trevas? Na Gênesis, capítulo 14, nós temos: pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem o seu foco em toda parte, que é a do espírito. No livro que é o Espiritismo, capítulo 2, temos: os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém, em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles, não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por condição, se acham temporariamente nas trevas. Voltamos ao livro dos Espíritos, questão 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A resposta: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao seu estado de inferioridade. Alguns espíritos podem ter a visão espiritual obliterada, anulação da percepção visual, não por existir em lugares de trevas no mundo espiritual, nem porque podem perder a visão, mas sim por sofrerem uma punição ou expiação em obediência às leis divinas. Na obra O Céu e o Inferno, capítulo 7,
Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec esclarece sobre a condição para o término da expiação na vida espiritual. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. E a condição do espírito é que faz com que ele visualize ou não. E quando ele não visualiza, ele se sente em trevas. Ou seja, o arrependimento é condição necessária para que o espírito saia da situação de expiação que anulava a sua percepção de ver e poder, então, recuperar a visão espiritual obliterada provisoriamente. Livro dos Espíritos, capítulo 6. O espírito possui a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o envoltório semimaterial se eteriza. A purificação vai se processando e o espírito vai ficando com mais condições de percepção. Ainda no Céu e no Inferno, capítulo 3, embora estando um ao lado do outro, um espírito pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente à volta do outro, absolutamente como para um cego e alguém que vê, que se dão as mãos. Um percebe a luz, a qual não faz nenhuma impressão no seu visível. Conclusão. Aqueles que se dizem nas trevas o fazem por conta dos sofrimentos morais que são reflexos das cobranças de suas consciências. A evolução do espírito é a condição para que suas percepções se tornem plenas. Esse estado dependerá do seu grau de evolução, que terá também como referência seu nível vibracional. Passa a palavra. Paulo, pergunta 5. Boa noite a todos. Pergunta número 5. O que é um médium especial? O Livro dos Médiuns, capítulo 16, aborda essa questão, meus irmãos. Os médiuns especiais são aqueles que são dotados de uma aptidão especial. Aptidão mediúnica, né? Falando. São médiuns que eles têm, no sentido figurado, um cunho especial, no sentido de que, em determinados assuntos, as comunicações que eles recebem, normalmente se repete um determinado assunto, um determinado gênero de comunicação. É como se tivessem mais facilidade para receber com uma certa regularidade, uma certa frequência, o mesmo tipo de assunto, o mesmo estilo de comunicação. A gente pode dar alguns exemplos aqui para ilustrar. Alguns médiuns frequentemente transmitem poesias, por exemplo. É comum determinados médiuns receberem comunicações voltadas para a poesia. Outros transmitem mensagens científicas, outros mensagens históricas, outras composições musicais, né? Que não quer dizer que eles só recebam um tipo de assunto ou gênero, mas que esse tipo de assunto, gênero, estilo, é o que frequentemente se repete mais no seu exercício mediúnico, né? Agora, um detalhe importante, meus irmãos. Fora do transe mediúnico, esses médiuns, eles não dominam esses assuntos que normalmente eles transmitem através das suas comunicações. Por exemplo, um médium que normalmente psicografa ou fala poesias, ele, fora do transe mediúnico, ele é incapaz de escrever 2 versos de poesia. Ele não tem o talento para poesia, por exemplo. Médiuns que transmitem mensagens de cunho científico não são dotados de grande conhecimento teórico científico. E por aí vai, né? Então, esses médiuns, eles são dotados de algumas aptidões particulares para um mesmo gênero de comunicação, que se repete com uma frequência maior. Aptidão, volto a dizer, mediúnica, não fora do transe, né? No seu estado fora do transe mediúnico, eles não têm essa característica, não têm. Mas o que é interessante desse tipo de mediunidade, irmãos, é que os espíritos comunicantes, mesmo sabendo que fora do transe mediúnico, esses médiuns não têm como ofício aqueles assuntos aos quais frequentemente eles estão transmitindo comunicações, mas os espíritos confiam na aptidão mediúnica deles para transmitir assuntos aos quais eles não dominam
em vigília, digamos assim, né? Fora do exercício da mediunidade. Eu acho isso bastante interessante, porque, de certa forma, só confirma o que a gente já tinha conhecimento através da doutrina espírita, como a mediunidade ela é um exercício fantástico para a evolução do espírito, né? Como a mediunidade ela pode, além de resgatar equívocos do passado, ela pode, quando exercida com disciplina, com preparação adequada, né? Ela pode alavancar, né, a evolução espiritual do médium. Então, acho interessantíssimo esse tipo de informação. E ainda tem uma outra situação, né? Só confirma para os céticos, não para nós espíritas convictos, mas para os céticos em relação à mediunidade, só confirma o quanto a mediunidade é algo idôneo, né? É algo honesto, sincero. Não há embuste, não há charlatanismo. É uma das provas cabais de que, se uma pessoa ela não tem capacidade de criar versos poéticos, mas tem a capacidade de transmitir poesias, mostra que tem uma força atuando ali naquela pessoa, né? Tem uma inteligência que está se comunicando através daquele médium. Então, isso é uma das provas cabais da realidade da mediunidade. Falo isso, evidentemente, para os céticos, para aqueles que duvidam, né? Não para nós que somos espíritas convictos. Então, acho interessantíssimo. E dentro desse capítulo do Livro dos Médiuns, o 16º, o livro vai abordando os médiuns sensitivos, né? E aí vai. É interessante, irmãos. Eu recomendo o estudo desse 16º capítulo, que aí vocês vão poder aprofundar mais esse tipo de mediunidade. Aliás, é interessantíssimo não apenas para o médium, não apenas para o doutrinador, mas para todo estudioso da doutrina espírita, estudar o Livro dos Médiuns e a vasta literatura que o Espiritismo oferece, para que a gente possa conhecer as diferentes perspectivas de mediunidade, né? Interessante. Quanto mais eu pego o Livro dos Médiuns, a cada nova leitura, mesmo que eu já tenha lido aqueles capítulos anteriormente, sempre uma nova perspectiva, uma nova informação. E é interessantíssimo como a mediunidade pode ter tantas variáveis, meus irmãos. Mostra a misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, como a natureza né, a natureza divina é uma coisa maravilhosa, né? A mediunidade é um potencial, uma força extraordinária, né? E precisa ser estudada por todos, até para que a gente encare esses fenômenos como situações naturais, né? Até porque são naturais, né? A mediunidade é algo totalmente natural, né? Faz parte da natureza, faz parte da vida. Passa a palavra. Vamos à pergunta número 6. Eu peço a Douglas, se por acaso eu desaparecer do mapa aqui, porque a nossa internet é a prova de chuva, aí continue com a pergunta número 7 até que eu apareça, porque o tempo aqui está chuvoso. Mas a pergunta 6 é a seguinte: como definir o passe espiritual? E pergunta em que oportunidade se pode verificar. Olha, eu diria que o passe espiritual, não com o nome de passe, ele está em todo lugar. As bênçãos do alto, que banha toda a humanidade, é uma forma de passe. Evidentemente que a pergunta não é nesse sentido. É dentro da casa espírita, o que é um passe espiritual? É um passe dado diretamente pelos espíritos no paciente. Então, nas casas espíritas, por exemplo, na nossa, acontece o passo misto. É o passo da espiritualidade com a participação do passista humano. Quando a questão de como se verificar, não tem como você dizer, olha, esse passo aqui que eu dei agora
parou, é espiritual. Isso aqui que eu vou começar agora é meu. Não. A gente está observando as obras de André Luiz, que tem uma infinidade de exemplos do socorro que eles prestam nas casas espíritas. Então, tem muito disso. Os trabalhadores da espiritualidade aplicam diretamente o passe naqueles pacientes como nós, encarnados. Esse é um passe espiritual. Agora, um outro exemplo. Numa casa espírita, durante a palestra, ou até quando nós adentramos, aquilo ali acontece uma chuva de bênçãos. São passos espirituais. Agora, a maioria não sabe se quer fazer silêncio para que possa levar para casa aqueles benefícios. Né? Tem gente que só para de conversar quando a palestra começa a fazer boa noite, não é conversão, porque não há aquela concentração, não há aquela conscientização de que aquilo ali é um ambiente da espiritualidade, que ali chovem raios de luzes. Quem é vidente se surpreende como que aparece ali de raios, de luzes do plano espiritual. Então, eles talvez até se admirem e não usufruam tanto, porque para usufruir precisaria o quê? Uma concentração, uma conscientização de que aquele ambiente ali é um ambiente carregado de bons fluidos, de bênçãos, de raios e tal e tal. Então, nós não temos essa consciência. A gente vai para casa de para uma reunião e o passe é depois. Aí você vai para lá, se o passe prestar, tá bom. Se não prestar, for o passista que não sabe dar passe. Então, a recomendação de toda a casa de qual é? Que o passista tenha uma condição de vida pelo menos razoável, que pelo menos no dia que ele for trabalhar, ele se vigile esse dia, para não contaminar com os seus passes naturais, que é o passe magnético, digamos assim, né, o passe humano, não contaminar o fluido da espiritualidade que está naquela sala, naquela câmara, ou seja lá onde for, também participando daquela energia que aquele paciente está recebendo. Então, o passe espiritual são o quê? Passe espiritual com o passe humano. Agora, nós não temos como separar. Olha, daqui para lá é passe espiritual, daqui para cá é passe humano, ou até aqui foi passe espiritual, e daqui para frente, não, nada disso. Só a evolução espiritual é que vai fazer com que a gente vislumbre esse plano espiritual, e aí as radiações, os fluidos, vão ser para nós instrumentos de trabalho, porque os espíritos superiores manuseiam esses fluidos, e a gente é inimaginável, a gente, no estado em que se encontra, manusear os fluidos, porque nos falta ainda essa capacidade de entendimento e saber como lidar com essa matéria, essa energia. Estamos ainda num estado muito grosseiro. Se for um tijolo, aí a gente sabe mexer, né? Um tijolo, um cimento, uma areia, uma coisa assim, material, mas uma coisa que fuja a nossa percepção, a gente já fica um pouco, pelo menos eu, é um mundo estranho. Mas um dia a gente chega lá. Vamos então para a pergunta número 8. Não, 7, com o companheiro Douglas. Pergunta 7. O que são radiações mentais e fluídicas? Bom, primeiro vamos definir o que é radiação.
e também uma outra palavra que é importante a gente definir, que é irradiar. Radiação é a propagação de energia sob a forma de ondas. E irradiar é lançar de si, emitir. Todo ser humano irradia de si um fluido vital ou ectoplásmico, que é a emanação de matéria orgânica, é o magnetismo humano, esse magnetismo que seu Calixto acabou de citar, através do passe, dando origem às radiações de energia eletromagnética que se apresentam sob a forma vibratória. Isso é irradiar. Todos nós, sejamos espíritos encarnados ou desencarnados, possuímos a faculdade tanto de emitir como de projetar radiações a qualquer distância, por maior que ela seja. Entretanto, entre os desencarnados, tal faculdade, por ausência do entrave natural, que é o corpo físico, emite radiações livremente. Bom, então vamos lá para radiações mentais, que é a pergunta, né? A doutrina espírita mostra que todas as radiações decorrem da ação do espírito. São, portanto, radiações mentais. Então, a radiação mental é um processo intelectual mediante o qual nós, espíritos encarnados ou desencarnados, emitimos e projetamos a um determinado alvo pensamentos concordantes com o motivo que determinou a projeção. Quando a mente está voltada para os ideais superiores da fé, em amor pelos nossos semelhantes, e quando, através da renúncia amorosa, da bondade, do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, a criatura adquire elevado teor mental. No capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz fala sobre o periscópio, que é um aparelho que facilita os exames e estudos da alma com o poder de definir-lhes as vibrações e com a capacidade de efetuar diversas observações em torno da matéria. No mesmo livro, o espírito Aulus explica para André Luiz que, da mesma forma que a ligação elétrica gera luz em uma lâmpada, nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental e mais, que os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgão em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. A segunda parte da pergunta é radiações fluídicas. Então, vamos lembrar uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que cita uma frase do nosso querido irmão Jesus, quando disse: porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A questão 662 do Livro dos Espíritos esclarece que possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Radiação fluídica é a transmissão de fluidos espirituais à distância. E como ocorre essa transmissão de fluidos? Através da prece. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 15, nos mostra também que a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto
É como se muitos clamassem juntos em uníssono. Nossos pensamentos e sentimentos podem ser irradiados a longas distâncias, num mesmo plano de vida, ou até mesmo entre os planos físico e espiritual. André Luiz, no capítulo Conflitos da Alma, do livro Entre a Terra e o Céu, afirma que a capacidade de expansão dos nossos pensamentos e sentimentos guarda relação com a nossa evolução, porque cada um de nós respira, isto é, vibra, em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Já Emmanuel, no capítulo 31 do livro Palavras da Vida Eterna, ensina que os fluidos e forças magnéticas, psíquicas e espirituais submetem-se à lei das proporções, isto é, cada um de nós movimenta uma certa quantidade relativa dessas forças, que pode ser ajuntada com as do mundo espiritual, proporcionalmente, sendo então carreadas para o seu objetivo, o seu foco. Portanto, através da prece, aliada à vontade de direcionar recursos fluídicos, forma-se uma corrente fluídica, sendo essa corrente composta por fluidos emanados, tanto por nós encarnados, que oramos, como pelos fluidos espirituais manipulados pelos espíritos cooperadores que auxiliam na irradiação. É através da radiação fluídica que nós podemos doar fluidos magnéticos destinados a determinadas pessoas, até mesmo à distância, pela força da vontade e pela qualidade da caridade de quem emite esse magnetismo em prol do bem-estar físico e espiritual de quem se permite receber esses fluidos. É muito interessante isso. Essa pessoa que vai receber os fluidos, ela precisa permitir-se receber esses fluidos. Caso contrário, se ela tiver uma rejeição, dificilmente ou pouquíssimo esses fluidos chegam até ela. Passa a palavra para a pergunta seguinte. Fernando Veloso, pergunta 8. Pergunta 8. Quando o espírito sai do corpo, no sono, ele tem conhecimento da sua situação como homem? Ora, para analisar essa resposta, analisar essa pergunta e a consequente resposta, nós temos no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 8º, um capítulo que tem por título da emancipação da alma. Acontece que da emancipação da alma é exatamente a pergunta 9, que vai ser respondida certamente com brilhantismo pelo nosso companheiro Luiz Guimarães. Então, eu diria, em relação a esse conhecimento, se ele tem conhecimento de sua situação como homem, uma resposta que vem sendo dada em várias oportunidades, em várias situações, que tudo depende da nossa condição. Seja como alma, ou seja, espírito encarnado, seja como espírito, o que denota um conhecimento é exatamente a nossa situação, do ponto de vista moral e intelectual. Imaginemos um selvagem. Que conhecimento ele tem? Ele dorme? Claro que dorme. Ele sonha? Claro que sonha. Mas ele tem a capacidade do entendimento? Dificilmente. Muito limitado por falta de conhecimento. E aquela outra criatura desenvolvida razoavelmente do ponto de vista moral e intelectual, claro que vai entender as coisas de uma maneira mais simples
que, à medida em que nós evoluímos, e a nossa evolução se dá exatamente nesses dois pontos, moral e intelectual, as coisas vão se tornando mais simples. O conhecimento vai se tornando mais tranquilo. Nós temos aí a capacidade do entendimento. Então, tudo depende da nossa evolução. Tudo depende do nosso conhecimento. Daí a necessidade urgente e imediata de todos nós procurarmos, a todo custo, uma vida com intensidade, com participação, procurando a cada dia, através do conhecimento, dar passos à frente. Que, afinal, para que é que nós estamos aqui? Para que é que nós reencarnamos? Se não para evoluir. Tem pessoas que, lamentavelmente, de forma equivocada, acham que nós reencarnamos para sofrer. Não, gente. Ninguém reencarna para sofrer, não. Sofrimento não é castigo. Quantas vezes isso já foi dito aqui? Sofrimento não é castigo, sofrimento é consequência. Então, na medida em que nós avançamos do ponto de vista moral e intelectual, situações como essa, perguntada se quando o espírito sai do corpo do sono ele tem conhecimento da sua situação como homem, se tornam cada vez mais simples. Nós temos o conhecimento de tudo na medida em que evoluímos. Luiz Guimarães, pergunta 8. Pergunta 9, perdão. O que é a emancipação da alma? Nós temos aqui vários itens que abordam o assunto. Sono e sonhos, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, dupla vista, êxtase, bicorporeidade e transfiguração. Então, vejamos. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Livro dos Espíritos, questão 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Resposta: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Na questão 421 do Livro dos Espíritos, nós temos: porque duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento. Isso acontece com todo mundo. Resposta: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Trata-se de uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. Vamos falar em letargia, catalepsia e mortes aparentes. Letargia e catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética no passe. Considerando que, em ambas as condições, a paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi acunhado de morte aparente. Os quadros se parecem, só que há diferença entre eles. No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância
como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que, a rigor, ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isto acontece, o encarnado atua como espírito emancipado, fenômeno anímico, e como médium, transmite informações dos espíritos. No Livro dos Espíritos, questão 455, temos: a emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz um fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir, além dos limites dos nossos sentidos. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Êxtase. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. No Livro dos Espíritos, questão 439, temos: o êxtase é um tipo de sonambulismo no qual a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. Vamos à bicorporeidade. O encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico e, enquanto este permanece adormecido em um local, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante de onde está o seu corpo. A visibilidade pode ser rápida e fugaz, ou nítida e prolongada. Chegamos na transfiguração, que consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Kardec diz no Livro dos Médiuns, capítulo 7, item 122. Em outras palavras, a aparência e a expressão fisionômica do encarnado mudam repentinamente, adquirindo outras características. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor é um exemplo disto. Passa a palavra. Paulo, pergunta 10. Pergunta 10. Onde ficam gravadas as informações adquiridas nas vidas anteriores? No espírito, irmãos. As informações ficam no espírito. Sendo que o espírito, ele não tem órgãos circunscritos, né? Como foi bem explicado por Luiz Guimarães, acho que na primeira questão que ele analisou hoje, né? Não existe, por exemplo, órgãos no espírito. O espírito, ele se assemelha a uma chama, a uma energia inteligente, a uma espécie de clarão. Ele em si é uma inteligência, né? Mas ele não possui órgãos físicos, como olhos, boca, membros, um cérebro, para poder registrar as informações. Essas informações e a memória são características dos próprios atributos do espírito, né? Que são consequências das experiências encarnatórias, não só encarnatórias, né? Mas também na erradicidade que nós tivemos anteriormente. Porque a nossa evolução, ela se processa tanto nas experiências na carne, como também nas experiências nos mundos espirituais, quando nós nos encontramos nas colônias espirituais, nas cidades dos mundos espirituais, onde nós estudamos, trabalhamos, temos a oportunidade de exercitar a caridade, enfim. Mas o fato é que essas experiências, elas ficam na nossa memória espiritual, que é a nossa essência. E isso é tão importante, irmãos, que essas informações adquiridas nas experiências anteriores, elas somam para a atual existência, como é que eu posso dizer assim, pré-requisitos para a gente desenvolver outras habilidades, outros conhecimentos, né? De forma que tudo aquilo que a gente adquiriu em termos de conhecimento intelectual e experiências afetivas, experiências interpessoais, né? Todo esse somatório de conhecimentos, além de resultarem na nossa evolução espiritual, são pré-requisitos para que a gente aprenda novos conhecimentos, para que a gente adquira novas informações, e aí isso vai somando ao longo das encarnações
seguintes, não só a presente, mas as futuras, isso tudo vai garantir a gente um dia chegar à condição, né, de puros espíritos, espíritos de primeira ordem, né? Fernando Veloso brilhantemente aí analisou a questão da escala espírita, e a gente vai atingir essa condição um dia, onde a gente vai somar não só conhecimentos, inclusive acho interessante a gente saber que a gente vai ter que dominar não só as ciências daqui da Terra, mas as ciências de outros mundos, né? Ciências que sequer nós desconfiamos que existem, uma vez que existem outras dimensões, outras colônias, e mundos bem mais evoluídos do que a Terra. Então, a gente vai dominar futuramente as ciências mais avançadas, aos quais as mais avançadas ciências da Terra hoje não se comparam com o que a gente ainda vai adquirir de conhecimentos lá na frente, né? Pegando o exemplo de André Luiz, como nós sabemos, foi médico, né? Na sua existência encarnada, antes da narrativa de Nosso Lar, e ele chega no mundo espiritual, quando ele chega em Nosso Lar, disposto a trabalhar, inclusive exercer a medicina, ele empolgado, né? Já que ele descobriu que para obter a evolução espiritual precisa ter méritos, então ele, empolgado, ele lembra, né, da sua experiência como médico aqui na Terra, mas ele descobre lá na espiritualidade que o que ele conhecia da medicina aqui da Terra era ainda uma medicina ínfima comparada com a medicina avançada do plano espiritual. Aquilo para André Luiz foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi um choque de realidade, né, onde ele pôde exercer a humildade de entender que a mais avançada das ciências aqui da Terra, lá no mundo espiritual, ela é algo relativo, assim, é algo ainda muito sutil, né, muito preliminar. Mas o fato, irmãos, é que as informações, elas ficam e sempre ficarão registradas no espírito. Mas volto a dizer, né, o espírito, ele não tem órgãos circunscritos, definidos, né? Luiz Guimarães já tinha explicado bem isso. Mas é ele quem registra todo esse arcabouço de informações, conhecimentos e experiências. O espírito em si ele já tem essa capacidade, é um dos seus atributos, é a memória. Passa a palavra. Pergunta 11. É que o senhor quer saber se um cientista pode ser um médium. Ora, no mundo da ciência, é raro você colocar Deus, porque é preciso ser um cientista de muita capacidade para colocar Deus no seu trabalho, para que a classe não o rife, como diz assim. Porque é um pessoal que é dominado quase por ateus, porque eles vivem envolvidos na ciência e ali eles acham que não tem lugar para Deus. Tudo é coincidência, tudo é cálculo, tudo é isso e aquilo, menos a mão de Deus. Na realidade, tudo se comunica. Todos nós somos médicos. O que muda é o grau. Mais, menos. Então, uma pessoa como uma condição de cientista, ele acha que as descobertas, que as invenções são fruto de cada um deles. Na realidade, eles são instrumentos de Deus trabalhando sem perceber para o progresso da humanidade nas suas mais diversas áreas. Evidentemente, tem aqueles que trabalham para destruir, né? Aqueles que ficam inventando armas cada vez mais sofisticadas e estão na contramão. Então, essas criaturas, elas têm, mesmo que não queiram saber, que não, se for falar para eles, vão querer enxotar a pessoa, eles têm um tipo de mediunidade que é uma das mais sublimes, é a mediunidade intuitiva.
Então, no mundo espiritual, outros cientistas, que muitas vezes deixaram obras por cumprir, ou até que façam parte do progresso da humanidade, novos conhecimentos, utilizam essas mentes para passar essas ideias, para que eles tornem aquilo na prática, as invenções, para a melhoria da humanidade de modo geral, mas por trás dele tem um plano espiritual, entidades que, quando viveram aqui ou em outros, não são igualmente cientistas, e passam para ele, através da mente, essas ideias, como disse. Então, eles acabam sendo o quê? Um médium intuitivo. E, evidentemente, o orgulho, o materialismo, e toda a sociedade brasileira, humana, vai acreditar a ele. Se você for dizer que ali não cola. Entretanto, não só no mundo da ciência, mas no mundo das artes, existe também, e muito, a presença da espiritualidade. Beethoven, ele compunha dormindo. Enfim, é uma capacidade que nem todos gostariam de ter, né? Porque a palavra médio ela é como se fosse uma pecha que não fica bem em algumas pessoas, né? É como se fosse um palavrão, fosse uma coisa suja. No entanto, é o quê? É um intermediário. É uma coisa nova, você ser intermediário entre um plano e outro. Qual é a desonra que tem nisso? Pelo contrário, é um motivo de satisfação, de orgulho. Então, essas pessoas trabalham para o bem da humanidade como instrumentos, evidente, alimentando o seu orgulho, sua vaidade, mas a espiritualidade não está querendo saber se eles... O que importa, no final, é o progresso da humanidade. Se os meios estão contaminados pela matéria, pelo orgulho, pelo egoísmo, sair lá da frente e tudo se acerta. Então, eles, respondendo à pergunta, podem ser, não, eles são. Agora, se você conhecer algum cientista, não diga que ele é médico, não, que ele não vai gostar. Vamos para a pergunta número 12, com Douglas. O que é fenômeno de transporte? Bom, fenômeno de transporte, ele consiste no aporte espontâneo de um objeto que não está no lugar onde nos encontramos. Isto é, o médium faz aparecer no local onde a gente está um objeto que antes não estava. Na Revista Espírita de maio de 1861, Allan Kardec, criterioso como ele sempre foi, traz explicações e alertas sobre os fenômenos de transporte. Ele explica que é um fenômeno de efeito físico e um dos mais extraordinários entre os apresentados pelas manifestações espíritas. Mas ele ainda complementa, né? E também um dos mais raros. É um fenômeno de efeito físico extraordinário, mas é também muito raro. Mas ele, continuando nas suas explicações, Allan Kardec nos alerta que é o fenômeno que mais se presta à imitação e à fraude. Consequentemente, é necessário manter-nos em guarda contra possíveis trapaças. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, no caso de experiências desse gênero, mas sem ter familiaridade com essa arte, poder-se-ia facilmente ser vítima de uma hábil manobra. Ele diz ainda que a melhor de todas as garantias está no caráter, na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. E ele complementa, em segundo lugar,
no exame atento de todas as circunstâncias em que se produzem os fatos. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único que permite descobrir o que seria suspeita. Portanto, é um fenômeno que ele explica ainda, que raramente pode ser provocado e, quando ocorre, é espontâneo. Muito, mas é extrema. Já é raro o fenômeno. E mais raro ainda ele poder ser provocado. Sempre ele, de uma forma geral, ele é de forma espontânea. Esse é um tema bem complexo, merece um estudo de cada um de nós, mais aprofundado. E eu aconselho a quem desejar mais informações sobre esse tema, veja no Livro dos Médiuns, no capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Veja esse capítulo, porque nesse capítulo tem explicações sobre a teoria da formação espontânea de objetos. É muito interessante quem tem interesse nesse assunto ler esse capítulo da teoria da formação espontânea de objetos, que está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Portanto, vou repetir, o fenômeno de transporte é um fenômeno de efeito físico, mediunidade de efeito físico, é um fenômeno extraordinário, porque ele faz aparecer um objeto, um local onde não estava antes, é um dos mais raros, mas também é o que mais é mais, ou talvez é mais, mas ele é muito mais fácil de permitir imitação e, principalmente, permitir fraudes. Então, precisamos estar sempre alerta para esse tipo de fenômeno, porque sempre é possível de haver trapaça quando se fala de fenômeno de transporte. Passo para a pergunta seguinte. Fernando Veloso, pergunta 13. Pergunta 13 foi elaborada da seguinte forma: somente pelo Espiritismo se pode ter contato com os espíritos? Se eu tivesse que responder com uma palavra só, seria não. Vou repetir a pergunta. Somente pelo Espiritismo se pode ter contato com os espíritos? Não. Agora, antes de responder, procurar responder a pergunta, eu tenho uma curiosidade a respeito da pergunta que foi muito bem respondida por Calixto. Se um cientista pode ser um médium. Eu lembrei um fato. Eu não sei se o presidente da República era Zé Sarney ou se era Fernando Henrique Cardoso. Mas o fato é que esse presidente da República convidou um general para ser seu chefe da casa militar, ou seja, um auxiliar direto, trabalhando diretamente com ele no palácio. E esse general foi ao presidente e disse o seguinte: eu sou médium, trabalho num centro, numa daquelas cidades satélites, todo final de semana. Vai ter algum problema? E o presidente disse: não, pode continuar com a sua atividade. Então, não era um cientista, mas era um general do Exército, que trabalhava diretamente com o presidente da República. Então, uma coisa, gente, como o Calixto disse, não tem nada a ver com a outra. O que existe na realidade em muitos desses cientistas é o que ele falou. É se acharem verdadeiros deuses. Agora, respondendo à pergunta, vamos ao Livro dos Médiuns, capítulo 14, onde fala dos médiuns. E diz o seguinte: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Vou repetir. Toda pessoa que sente
em um grau qualquer. A influência dos espíritos por isso mesmo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Comentário. Muitos acham que mediunidade é coisa do espiritismo. Não é, gente. Como está dito aqui, o livro dos médiuns. É inerente a todos. Todos nós temos mediunidade. E Kardec mais na frente, o Espírito de Verdade mais na frente, diz a Kardec: todos nós somos mais ou menos médios. O fato de ter mediunidade não quer dizer que é médium. Bom, eu nunca tive nenhuma revelação mediúnica, nada, mas tenho certeza que tem mediunidade, como todo mundo tem. Nós recebemos intuição, nós recebemos uma série de situações que não nos damos conta, mas que são influência dos espíritos que estão constantemente ao nosso lado. Daí, aquele alerta e aquela condição de esclarecimento e aconselhamento que se diz sempre. Os espíritos estão ao nosso lado. Não estão no céu nem no inferno, que não existem como lugares físicos. E por estarem ao nosso lado, eles influenciam a nossa vida. Agora, quem são os que estão ao nosso lado? Aqueles com quem nós temos afinidade. E eles influenciam por quê? Por conta dessa condição mediúnica que todos nós temos. Então, repetindo, esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontra algum rudimento dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médio. Todo mundo, não são os espíritos. Todos nós temos condição e capacidade de entrar em contato com os espíritos. Agora, esse telefone só toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Não é porque eu quero que vou conseguir. É preciso que haja permissão. E essa permissão é dada pela espiritualidade superior para que ele se comunique conosco. Agora, como são todos, é preciso que nós tenhamos cuidado. Lembra-se quando eu falei nas 3 ordens de espíritos? Os espíritos imperfeitos também se comunicam. Então, nós não podemos acreditar em tudo que é dito pelos espíritos. Temos que analisar. Não sejamos simplórios a ponto de, porque foi o espírito que disse, eu aceito. Não. Isso aí é mais do que simplório, é tolo. Não sejamos a esse ponto. E muito menos uma coisa que é terrível em todas as religiões, que é o fanatismo. Nós temos também os nossos fanáticos, aqueles que acham que tudo é espírito. É uma dor de cabeça, é uma insônia, é qualquer coisa. Acham que é espírito. E não é, gente. Na maioria das vezes, são problemas nossos, físicos. Os espíritos influenciam na nossa vida, influenciam. Como diz o próprio livro, muito mais do que poder supor, de resto, muitas vezes, os governam. Mas ele diz, de resto, muitas vezes. Eles não dizem que os espíritos nos governam. Não. Quem tem que nos governar somos nós. Então, não é somente pelo espiritismo que nós temos contato com os espíritos. E ele continua assim: pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médio. Todavia, usualmente essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz,
por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Então, para encerrar, o que temos que dizer é: mediunidade não é exclusividade dos espíritas. Mediunidade todos nós temos, o que não quer dizer que todos nós somos médiuns. Passo a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 14. Pergunta 14. Minutinho, caiu. É a alma que dá vida ao corpo, por isso que quando ela sai, o corpo morre? Livro dos Espíritos, questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta: esgotamento dos órgãos. Há um desdobramento aqui. Poder-se-ia comparar a morte à sensação dos movimentos de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Livro dos Espíritos ainda, questão 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Ainda Livro dos Espíritos, questão 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Resposta: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Um comentário de Miramês. A matéria, para se receber o Espírito, Filho de Deus, na expressão do Evangelho, é necessária a sensibilização pelo fluido vital, intermediário entre um e outro, ponte pela qual os dois se conhecem na intimidade. Deus opera constantemente na sua posição de soberano no universo. Tudo se move para que a vida se expresse na fulguração da luz imortal. A Gênese, no capítulo 10, item 16, nos diz: a vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido: o princípio vital. Ativo no ser vivo, esse princípio se acha extinto no ser morto. Uma pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico. Livro dos Espíritos, questão 136. A alma independe do princípio vital? Resposta: o corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Desdobramento da pergunta: pode o corpo existir sem a alma? Resposta: pode. Entretanto, desde que cesse a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Um desdobramento aqui, item B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiseres, exceto um homem. Um comentário de Miramês novamente. A alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. É imortal. No entanto, para se expressar nas regiões inferiores, onde sua presença se faz necessária para a sua ascensão espiritual, usa as vestes correspondentes que lhe garantem a estabilidade emocional.
O corpo físico é o seu envoltório mais grosseiro, mais obediente à forma perispiritual. O corpo é como instrumento do espírito. Se esse está desafinado, o artista, mesmo com todas as qualidades apuradas, nada pode fazer. Eis porque deves cuidar bem dos seus corpos para melhor desempenho da tua missão na Terra. Se queres ser feliz, trabalha para a felicidade de tudo que encontras em teus caminhos. Num exame que podes fazer sobre o corpo e alma e sobre todas as coisas criadas por Deus, chegarás à conclusão de que tudo vem de uma fonte só, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, voltando à pergunta, é a alma que dá vida ao corpo, por isso que quando ela sai, o corpo morre? Sim. O corpo sem alma, falta-lhe vitalidade. Passa a palavra. E Paulo encerra a sequência de perguntas com a pergunta número 15. Pergunta número 15. Quem dá comando ao corpo é o espírito ou o cérebro? Luiz Guimarães acabou de responder, né? O espírito anima, uma espécie de boneco de carne, sem movimento e sem vida. Assim como quem dirige um carro é uma pessoa, né? A pessoa é como se fosse o espírito e o carro é o corpo. A pessoa que direciona o carro por determinados caminhos e não é a pessoa quem realiza os comandos, ele é um sistema intermediário de transmissão do comando do espírito, né? Mas, sem dúvida, que quem dá comando ao corpo é sempre o espírito. Passo a palavra à nossa irmã. Bom, meus amigos, chegamos ao final do nosso trabalho. Agradecemos a Deus a oportunidade que tivemos de discutir alguns assuntos. A gente fala sempre que não é a última palavra, nem a verdade absoluta. Cada um procure estudar se realmente quer aprender, para que possa, evidentemente, enriquecer do conhecimento do Espiritismo, que é o conhecimento da nossa vida. E vamos agora encerrar o nosso trabalho, como sempre, assim como começamos com o apoio essencial, vamos pedir ao companheiro Paulo Cartagena, que faça a prece de encerramento do nosso trabalho. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade de podermos realizar esse estudo, esse debate, essa análise sobre a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus e as leis de Deus. Que possamos ter absorvido o máximo possível de informações, que essas informações contribuam para ampliar os nossos horizontes em termos de conhecimento sobre a vida e que elas contribuam também para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual, para o nosso autoaprimoramento. Agradecemos pelo clima de paz, harmonia, união, entendimento e alegria com que decorreu o nosso trabalho. E assim, devolvemos a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa finalizar com um clima de muita felicidade, contentamento e agradecimento. Assim seja. E assim agradecemos a todos e pedimos a Deus a permissão para encerrar nosso trabalho. Boa noite a todos, muita paz e até uma outra oportunidade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pode ser só um instante. Boa noite a todos. Boa noite.